Bem-vindo ao Law Watch. Meu nome é Liliane Godeiro e eu sou assistente jurídica aqui na Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, direito de imigração e direito de litígios em contratos governamentais. No Law Watch de hoje, a gente vai tratar de um assunto bastante importante. Não que os outros não sejam importantes também, mas hoje nós vamos tratar sobre quais propriedades do contribuinte estão isentas de impostos sob o IRS. Algumas semanas atrás, nós gravamos um podcast e falamos sobre que a Receita Federal Americana, quando você é um contribuinte que não paga os seus impostos, pode ir atrás desse pagamento através de algumas de suas propriedades. Então, eu perguntei ao advogado que lei que autoriza a Receita Federal Americana de se apropriar dos bens do contribuinte não pagador. Então, eu vou ler exatamente o que o advogado respondeu. De acordo com a seção 6331A do Código de Receita Federal, quando um contribuinte deve impostos não pagos e se recusa a pagar o imposto dentro de 10 dias após o recebimento do aviso da Receita Federal e solicitação de pagamento, o Serviço da Receita Federal pode cobrar os impostos não pagos, multas, juros e custos da arrecadação, tirando todos os bens de propriedade do contribuinte devedor, exceto bens que são especificamente isentos de arrecadação, de acordo com a seção 6334 do Código de Receita Federal. Então, resumindo, gente, a Receita Federal Americana tem total poder, tem total autoridade de tirar a sua propriedade se você não pagar com seus impostos. Espera aí, eu perguntei ao advogado se a Receita Federal Americana pode aceitar, por exemplo, roupas como pagamento dos impostos não pagos. E o advogado respondeu exatamente que a seção 6334 do Código de Receita Federal Americana fornece uma lista de propriedades isentas de imposto da Receita Federal. Esses tipos de itens, por exemplo, roupa, estão na lista de propriedades isentas. A Receita Federal Americana não aceita o uso de roupas necessárias para a experiência da vida cotidiana do contribuinte e de seus familiares. Então, a Receita Federal Americana deve seguir criteriosamente essa lista de bens que são isentos de serem apropriados pela Receita Federal Americana. E eu perguntei ao advogado, e quanto aos outros bens de uso pessoal do contribuinte? Como, por exemplo, móveis de uso na sua casa, na sua residência. O advogado respondeu que esses bens móveis de uso pessoal em sua casa também estão na lista de isenção de bens que não podem ser apropriados pela Receita Federal Americana. Mas esta isenção de móveis estão limitadas a um valor de $6.250. Quer dizer que esses objetos pessoais, como móveis domésticos em sua casa, se não ultrapassarem $6.250, estarão sujeitos, sim, a uma taxa da Receita Federal Americana. Sendo assim, gente, qualquer bem que você tenha em sua residência, em sua casa, como móveis, podem ser apropriados pela Receita Federal, desde que esses móveis excedam o valor de $6.250. Esse valor não é atualizado há séculos, então permanece esse valor de limite de bens em sua residência que não podem ser apropriados para pagar débitos tributários. Ok, eu perguntei ao advogado e sobre a casa que o contribuinte mora. Essa casa pode ser apropriada pela Receita Federal Americana?
As regras sobre a isenção de propriedade também estão disciplinadas na seção 6334 do Código de Receita Federal. E o advogado respondeu que elas podem sim ser isentas ou apropriadas, depende do valor de mercado dessa propriedade. Eu vou ler exatamente o que o advogado respondeu e explicou melhor esse detalhe. A seção 634 isenta especificadamente as residências do contribuinte nos casos em que o contribuinte deve $5.000 ou menos de impostos atrasados, multas e juros. Esta isenção estende-se a imóveis residenciais usados pelo devedor do imposto, bem como imóveis possuídos ou alugados a terceiros e usados por eles como residência. As regras dispostas na seção 6334 do Código de Receita Federal Americana, elas se aplicam à residência principal do contribuinte. Então, casa de veraneio, casa de férias, elas não são isentas e não se qualificam como residência principal. A residência principal, estabelecida no Código da Receita Americana, ela está isenta de apropriação da Receita Federal Americana. E para ela não ser isenta, precisa de uma decisão da Corte Distrital dos Estados Unidos para que a Receita Federal Americana possa se apropriar dessa residência principal. Então, o IRS pode buscar uma ordem no tribunal para se apropriar dessa residência principal do contribuinte devedor. Só que essa estratégia de procurar uma ordem judicial nunca foi, em décadas, a experiência que vimos e estratégias da Receita Federal Americana. Então, há sim riscos do contribuinte que não paga seus impostos de ver a sua casa sendo penhorada, como se diz, pela Receita Federal, pelo IRS. Ok, sanou nossas dúvidas em relação à propriedade. E quanto ao dinheiro, aqueles contidos nas suas contas, fruto do seu trabalho, fruto da sua aposentadoria, fruto do auxílio-desemprego do Estado ou de alguma indenização trabalhista que você tenha recebido, a Receita Federal Americana pode ir lá e resgatar esse dinheiro contido nas suas contas? Então, o advogado disse que esses tipos de renda também estão isentos de apropriação pela Receita Federal Americana quando você não paga o seu imposto. Eu vou ler exatamente o que o advogado disse. Salários. A isenção prevista na seção 634 é um pouco matizada. Qualquer valor a pagar ou recebido pelo contribuinte como ordenado ou salário por serviços pessoais ou como renda derivada de outras fontes estão isentos de tributação na medida em que o total de todos os pagamentos ou recebidos pelo contribuinte devedor durante o período não exceda ao montante de isenção calculado pela seção 6334, subseção A9. Então, isso varia muito de acordo com o pagamento do seu salário, se é quinzenal, mensal ou semanal. Outra fonte de dinheiro que é isenta é o recebimento de auxílio-desemprego pelo Estado ou pelo governo. Isso porque a Receita Federal Americana, ela não pode receber benefícios dos benefícios do desemprego de um cidadão americano. Outra fonte de dinheiro que também é isenta são proventos que você receba por alguma demanda trabalhista. Já os benefícios de aposentadoria, o advogado mencionou que são diferenciados na seção 6334 do Código da Receita Americana, porque essa isenção do IRS depende da fonte dos benefícios. Por exemplo, a anuidade e pensões sobre a Lei de Aposentadoria Ferroviária estão isentas da cobrança de impostos sobre a seção 6334. Certas pensões militares também estão isentas. Benefícios por invalidez de um militar, por exemplo, também é outra categoria que também estão isentas pela Receita Americana.
O veterano, por exemplo, ele deve solicitar uma isenção por escrito. E minha última pergunta para o advogado foi: e quanto àqueles bens que você utiliza para trabalhar, como capacetes, livros, móveis, ferramentas e outros ativos de negócios? Então, esses ativos do seu negócio são ou não protegidos pela isenção da seção 6334 do Código de Receita Federal americano? Bom, o advogado respondeu exatamente que esta seção 6334 do Código de Receita Federal protege as ferramentas e livros necessários para operar negócio ou comércio contra a cobrança de impostos. Mas esses bens materiais são isentos até a quantia de $3.125. Esse valor é muito baixo para o que vemos hoje em dia nos grandes negócios. E não mudou por décadas. Mas, gente, é melhor alguma proteção do que nenhuma. Então, contribuintes que receberem uma notificação de intenção de cobrar impostos devem procurar um aconselhamento jurídico tributário rapidamente, porque o seu patrimônio está em risco e precisa ser mostrado que ele está isento sob a seção 6334 do Código de Receita americano. E quando a Receita se apropria desse bem, é quase impossível consegui-lo de volta. E o contribuinte deve se proteger ao máximo antes que a Receita se aproprie desse bem. Então, gente, essas foram as minhas perguntas e as respostas do advogado sobre quais propriedades são isentas de apropriação quando você, contribuinte, não paga por um imposto devido. Se vocês quiserem saber mais sobre direito tributário, direito de imigração e litígios de contratos governamentais, escutem o nosso podcast em Pensamentos Legais da Coleman Jackson PC. Ou vejam nossos vídeos que estamos publicando sempre em 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Nós estamos aqui com sede em Dallas, Texas, na 6060 North Expressway, Suíte 620. Obrigada por nos dar a oportunidade de ensiná-los mais sobre quais as propriedades que estão isentas de arrecadação pela Receita Federal Americana, se você não pagar os seus impostos. Até a próxima vez e fiquem bem.